O que é a área da saúde? É aquela que busca, de um lado, afastar o sofrimento afastável e, em segundo, fazer com que a minha vida, integralmente, ela seja vivida de modo mais relevante, mais expressivo, né, mais exuberante. E para criar uma conexão, né, com a outra pessoa, é necessário que você não só dela desperte o interesse, mas nela interesse tenha. E quando alguém diz como propósito, no ponto de partida, eu quero trabalhar na área da saúde, que eu quero cuidar. Bom, e cuidar é um ato ético muito especial. Mas cuidar bem é outro ato ético. E como é que você ganha a vida? A pergunta tem dois endereços. Como é que você ganha a vida como sustento? E como é que você ganha a vida para a tua vida ter valia, ela não ser inútil. Minha mãe, Emília, faleceu com 93 anos e ela usava, ele, Marcelo, uma frase que tem a ver com a questão da saúde muito séria. Ela dizia: filho, cuida do corpo direitinho. Se você cuidar do corpo direitinho, dura a vida toda. Formar-se para ser bom profissional, competente, perito, com habilidades em qualquer área, é um ato ético. Por isso só será uma pessoa boa, e por isso uma boa pessoa, quem tiver esse movimento duplo de formação continuada e ao mesmo tempo de uma ação decente, né, na convivência. Que nem que eu sou eu. Vai falar que nem caipira de Londrina. Que nem que eu sou eu. Mas não sou só eu que sou. É isso aí. Fala pessoal, bom estar aqui com vocês em mais um episódio do podcast Histórias que Conectam. E hoje a gente está aqui começando uma nova temporada, né? É bom trazer aqui para vocês que a temporada anterior foi muito especial. Nós tivemos aí pessoas de vários setores da área da saúde, trazendo esse tema centralidade nas pessoas, a cultura de centralidade nas pessoas, sobre diversas perspectivas, né? Então a gente trouxe aqui profissionais de saúde, gestores, executivos, pacientes, familiares, né? Então acho que foi muito bacana para quem acompanhou essa primeira temporada, e hoje a gente tem aqui a honra de iniciar uma nova jornada no Histórias que Conectam, né, William? É isso aí, essa temporada de 2026 vai ser muito especial. A gente vai focar principalmente em educação e saúde. Então vai ser uma jornada incrível aqui nesses 12 meses que esperam a gente pela frente. E a gente tem um convidado para iniciar muito especial para falar com vocês aqui hoje, né, Marcelo? Então eu gostaria de, já sem delongas, anunciar que hoje a gente tem aqui o privilégio de contar com a presença do querido professor Mário Sérgio Cortella. Que bom, que bom. Que honra. Eu gosto de duas coisas: elogios exagerados e ser chamado de especial, como ele e você fizerem duas vezes. Porque, claro, embora qualquer pessoa o seja, né, quando a gente quer se conectar de fato com as pessoas, a gente tem que dar a ela uma relevância, né, que não é simulada, né, que ela não é, né, algo que é meramente educado, ela é, de fato, a expressão de uma gentileza. Por isso, dizer que será especial e dizer que eu sou especial cria uma conexão mais forte. E eu acho que 2026, se ele se inicia exatamente com uma perspectiva como essa, né, de lidar com a nossa formação para a nossa existência integral, da qual a saúde é parte decisiva. Minha mãe, Emília, faleceu com 93 anos e ela usava, ele, Marcelo, uma frase que tem a ver com a questão da saúde muito séria. Ela dizia: filho, cuida do corpo direitinho. Se você cuidar do corpo direitinho, dura a vida toda. Muito bom. Então, eu espero que em 2026 a gente continue cuidando para durar a vida toda. Adorei. Cortella, então assim, eu quero dizer que você é sim especial. Que bom. Nós não falamos por educação, É por admiração e carinho, tá? Que bom. E eu tenho uma, assim, só para contar um pouquinho a nossa conexão aqui, né? Eu conheci o Cortella, assim, já seguia o Cortella, né? Já lia livros, via palestras, e eu tive uma surpresa na minha vida profissional, que foi em 2018, quando a gente foi fazer, assim, na verdade eu trabalhava no Hospital Sírio-Libanês como executivo, né, na área de experiência do paciente, e aí fui convidado para representar o hospital naquele evento do Hospital Santa Rosa em Cuiabá, né? Exatamente. E aí quando eu olho na programação, eu falo assim:
Mário Sérgio Cortella vai ser um dos palestrantes. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tô nesse nível Tá de chique, todas as pessoas que estão aqui nesse evento, né? Então eu fiquei inspirado. Que bom. E a gente teve o privilégio ali depois de passar um final de semana juntos no Pantanal, né? No Pantanal, convivendo nos lugares onde a beleza da existência, de toda e qualquer existência, é mais forte. Não sei se você se lembra, o William não sabe. Não. 2018 eu estava quando encontrei o Marcelo fora do hospital, mas em outro tipo de situação, eu estava de bengala. É verdade. Porque eu tinha passado por uma substituição, né, do joelho direito. Eu, em 2017, estava na Praia do Forte, na Bahia, fazendo uma palestra. Quando eu terminei, fui correr um pouco com a Cláudia, com quem eu sou casado, e tropecei e bati o joelho num banco de areia. E quebrei, entre aspas, porque não é possível quebrar, o subcondral. Tentei durante um bom tempo, né, com fisioterapia que fiz, não funcionou. Em 2018, em 28 de abril, aí eu passei por uma substituição de um joelho que é alemão. É bom, porque eu tenho 2 netos alemães. Eu tenho admiração imensa pela filosofia alemã e agora também. Mas foi um cirurgião brasileiro de primeiríssima linha, Dr. Arnaldo Hernandes, né, que trocou o meu joelho. E uma das coisas boas é que, naquele momento que nós estávamos lá, um dos temores que se tinha em relação a mim, quando a gente saía no Pantanal, né, era para a gente poder, usando o termo que vocês usam, nos conectarmos com a vida, exuberante. Uma das coisas mais fortes foi que tinham cautela comigo para eu não desabar, né, do barco, porque embora de bengala e, portanto, mais indigesto, eventualmente, né, para algum jacaré mais afoito, né, ainda assim, não era uma boa coisa perder alguém, né, ali dentro disso. Foi mesmo. Estava você, tua mulher, tuas crianças. Eles eram pequenininhos, né, Cortella? E eu tive a grata satisfação também de conhecer a Cláudia, né? Exatamente. A Cláudia é uma pessoa querida, maravilhosa, me conectei muito com ela. Então, de lá para cá, a gente não tinha se encontrado mais e recentemente a gente se encontrou lá no Hospital Sírio-Libanês, né? E eu falei assim... Nós encontramos no café, né? No café. O que é uma coisa melhor. E aí eu falei assim, fui lá, dei um abraço, né, na Cortella, na Cláudia. E depois eu mandei uma mensagem, eu falei assim, eu fiquei com aquilo. Eu falei, eu gostaria de eternizar essa tua história aqui. Você sabe que naquela viagem, eu vi uma das cenas mais fortes da minha vida. Uma das imagens mais fortes da vida e da minha vida. Nós saímos de Cuiabá, você se lembra, todos no micro-ônibus, era um grupo de médicos, médicas, com acompanhantes. No caso, eu não sou da área de medicina, nem Cláudia, mas nós estávamos na atividade, né, formativa que tinha acontecido no hospital e fomos levados até a beira, né, daquilo que é o início do Pantanal, né, a partir ali de Cuiabá, numa região que é Santo Antônio de Leverger, né, e pegamos algumas voadoras, digamos, né, que são aqueles botes mais rasos, 3 ou 4 deles, para irmos. Quando nós saímos do ônibus, não havia luz alguma artificial. Você se lembra? Lembro. A gente desceu de dentro do ônibus. Escuridão total. Escuridão absolutamente completa. Aquele silêncio completo. Quando nós saímos, aquele céu absolutamente preenchido de estrelas. É verdade. Aquele silêncio total, como eu dizia, aquele espaço pleno. A gente ficou... O único gesto que cada pessoa ali conseguiu fazer foi... Contemplação. Isso, contemplação. Ele é fortíssimo. Ficou na minha memória de uma maneira que não sai. Eu me lembrei do Pascal, que vocês estudaram um dia em matemática, mas não necessariamente na filosofia, até pode ser. Pascal, ele tem um texto que é genial, em que ele diz: o silêncio desses espaços infinitos me apavora. O silêncio desses espaços infinitos me apavora. Portanto, essa ideia é uma ideia que marca. Ô, Cortella, e você lembra que a gente entrou nesses barcos, né, nessas voadoras, e os pilotos, William, eles conheciam tudo ali e andavam no escuro. Não é que assim, você entrava no rio e ia reto. Nós andávamos no escuro. Ele não. Eles estavam enxergando humanamente. E sabia o caminho, né? É verdade. Porque ele entrava aqui, entrava ali, entrava aqui, entrava ali. Não é que assim, vai aqui reto no rio. Não, era um negócio. E sabe onde lá... parecia que a gente estava, William? Na vida. Você está no escuro, não tem muita clareza de para onde vai, né? O grande Guimarães Rosa, que era médico, né? Guimarães Rosa dizia algo especial. Ele dizia: não convém fazer escândalo de começo, só aos poucos que o escuro é claro.
né? Não convém fazer escândalo de começo, só aos poucos que o escuro é claro. E nós, quando entramos naquela situação, você vê o quanto que você e eu dependemos da habilidade, da perícia de outras pessoas. Uhum. Como isoladas, a gente não é nada, né, nessa condição. Cada um daqueles piloteiros, daqueles barqueiros, era capaz de nos conduzir para um lugar bom, saudável, seguro, sem que a gente tivesse a menor possibilidade de fazê-lo por nós mesmos. Ainda bem que havia outras pessoas. Por isso que o Guimarães escreveu a obra e pôs o título de Grande Sertão, Veredas. Grande Sertão, porque a vida é isso, é Grande Sertão. Sem dúvida. Né? Mas tem vereda. E a vereda é sempre a outra pessoa. A outra pessoa que não é como eu, mas que é como eu no sentido de possibilidade de ser. Né? Aquilo que vocês chamaram do ponto de partida de educação. Isto é, como nós não nascemos prontos, nós temos de nos formar. O nome disso é educação. Né? Muito bom. Bom, Cortella, então vamos lá. Eu vou começar aqui um pouquinho a nossa... Né, fazendo algumas perguntas, vai ser um bate-papo, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que tem uma visão das pessoas, né, sobre você, sobre a sua pessoa, sobre a tua trajetória, e tem um consenso, né, um consenso assim, que você é uma grande pessoa, um grande professor, filósofo, escritor. Você vê que continua os elogios. Não, eu quero trazer isso porque... Não desista de fazer. Receba, tá? Não é puxar saco, aqui é admiração. E eu trago aqui, por que é importante falar disso, né? Porque quando a gente olha a trajetória de uma pessoa, nem sempre as pessoas entendem como ela chegou lá, né? Então, acho que se você pudesse, de forma... sim, claro. Gente, eu contar pra gente, como é que foi essa trajetória profissional que te trouxe a ser professor, filósofo, escritor? No fundo, você pergunta sobre como é que eu fui educado. É isso. Né? Como eu nasci pronto, quando eu era criança, eu conto isso com frequência. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, e lá vivi até os 13 anos. Então, eu sou caipira, pé vermelho, que é o nome que nós daquela região nos damos, mas moro na cidade de São Paulo já há mais de meio século e também no Rio de Janeiro, nas duas cidades. E uma coisa curiosa e gostosa é que eu, porque não nasci pronto, queria sê-lo. Quando eu estava na escola em Londrina, por exemplo, ia no dia que tinha prova, que eu tinha que passar o dia anterior estudando, ia para a escola para sentar, aquele movimento que a professora... ou o professor, quando entrava em sala, dizia assim, guardem todo o material. Já produzia aquele clima de terror. E aí, quando eu estava ali sentado, eu pensava, por que eu não nasci sabendo? Por que eu não nasci sabendo? Que era algo que me levaria a escapar daquela situação, mas me colocaria um limite imenso. Porque se eu tivesse nascido sabendo, eu só saberia pela vida toda aquilo que já sabia quando nasci. Portanto, seria para mim uma reclusão dentro de algo que já estava pronto, mas era limitado. Ainda bem que a gente nasce sem saber e sem estar pronto. Por isso, quando você pergunta sobre o meu caminho, isto é, como é que eu fui educado, eu nasci, né, numa família de camada média, portanto, sem dificuldade de sobrevivência, com pais paulistas que saíram do interior de São Paulo, foram para o norte do Paraná no início dos anos 1950 para fazer a vida, como se dizia. Minha mãe professora, meu pai bancário. Meu pai tinha 24 anos, minha mãe tinha 22 anos e eles foram para lá. É tão novo aquilo tudo naquele momento que eu nasci em Londrina em 1954 e a minha cidade tinha 20 anos quando eu nasci, certo? Portanto, aquilo tudo era muito novo. Sim, Londrina foi fundada em 1934. Então, tudo era novo, não havia asfaltamento, não havia quase luz elétrica, não havia condições. Eu nasci, né, numa maternidade, hospital, que era a única que tinha, fundada por médicos paulistas, né, Dr. Jonas, né, quem fez o meu parto. Parênteses de curiosidade. Há uns 15 anos eu fui a Londrina fazer uma conferência no Congresso Sul Brasileiro de Cardiologia. Como sabem, não é a minha área medicina, mas eu lido com teoria do conhecimento, coisas que a filosofia carrega. E para minha surpresa, e também dele, convidaram para ir me encontrar na palestra enquanto eu iniciaria o médico que fez o meu parto. Uau. Ele com 94 anos e eu na época com 55 anos. E nós nos encontramos no palco. Como foi esse encontro? Nós nos abraçamos com uma intimidade e uma estranheza imensa, porque é claro que eu não o reconheci. A minha situação original com ele era sem tanta noção, e ele menos ainda, né? Pelo número de vezes que ele fez aquilo.
Mas foi tão forte imaginar que eu pude abraçar a pessoa Nossa. que me trouxe a luz, não me trouxe a vida, né? Que Sim. me trouxe a vida é um pouco mais ancestral, É né? isso. Mas que me trouxe a luz da vida. E ele já faleceu, né? Na época ele tinha já com mais de 90 anos, mas foi uma emoção muito forte. Por que eu digo isso? Porque eu fui formado com uma comunidade de vida de imigrantes de outras regiões. Londrina, 1/3 da população era nipônica, quando eu nasci. 1/3 era de paulistas mineiros e aí pessoas de outros lugares, italianos, comunidade árabe, português e uma parte do Espírito Santo. Uhum. Ora, isso deu uma diversidade de formação. Uhum. Segunda coisa, meus pais, meu pai bancário e minha mãe professora, ela trazia o lado da necessidade, né, do estudo, da dedicação. Meu pai, embora ele tenha feito carreira num banco, e quando faleceu era diretor de banco, ele nunca voltou para a escola, ele só fez os 4 anos iniciais do que hoje é o ensino fundamental, e na época era o ensino primário. O fato dele não ter uma escolaridade formal densa o fez valorizar imensamente isso. Portanto, nós crescemos, e eu sou o irmão com mais idade, né, com estímulos para isso. Legal. Uhum. E eu tive 2 eventos que me auxiliaram imensamente a me formar e ir para a docência. O primeiro deles é que eu, aos 6 anos para 7 anos, fui vitimado, entre aspas, né, por uma hepatite. Uhum. Naquele momento da história, isto é, 1960, a hepatite ela tinha que ser tratada em casa com isolamento completo, por ser infecto-contagiosa, e a única pessoa com a qual eu tinha contato era minha mãe, que me levava comida, me auxiliava a tomar banho na cama, né, com uma esponja, e levava para mim livros para eu ler por uma razão. Não havia televisão na minha cidade. Eu vi TV pela primeira vez, eu tinha 10 anos de idade. Não havendo TV, eu tinha 2 coisas a fazer. A primeira delas era participar de programa de rádio com 7 anos de idade. Havia aquilo que hoje a gente chama de Kiss, Uhum. né, que eram os desafios, Sim. e eu ficava ouvindo o rádio, e a rádio dizia agora, né, vai ser sorteado uma camisa, não existia quase camiseta, uma camisa ou uma bola, para quem souber o nome dos 5 primeiros reis de Roma, né, e os latinos e os etruscos. E aí eu corria na enciclopédia que tinha em casa, atrás das coisas, para ver se dava tempo, não era nada digital, tinha que folhear. Eu tinha 7 anos, já tinha alfabetização, minha mãe tinha auxiliado, eu ligava na rádio, né, e dizia. Então, portanto, essa ideia de participar na comunicação, o que é uma das formas de fazer ler a docência, né, estava comigo. A segunda coisa é que eu tinha que ler. Como é que você ocupa um menino por 90 dias, que tinha que tomar injeção 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, né, e que passava o dia sem fazer nada, sem contato nenhum? Eu lia. Num primeiro momento, a leitura se dava em torno de gibis, história em quadrinhos, que eu gosto até hoje. E depois, livros infantis. Então, eu li tudo de Monteiro Lobato, li todas as obras, né, que se trazia daquele momento. Depois acabaram, né? É uma cidade com uma restrição maior mesmo, com a biblioteca. Aí os vizinhos começaram a trazer livros que não eram para criança, mas eram livros para ocupar meu tempo. Para fazer uma coisa detestável, no termo que eu vou usar, que é matar o tempo. Porque um livro não mata o tempo, ele revive o tempo. Mas o termo que se usava era esse. E eu comecei a ler William Marcel aos 7 anos de idade. Você imagine, Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Nossa. Don Quixote. Imagina tua cabeça. Não entendi nada. Eu ia lendo. Mas aquilo ficou um estofo. E eu comecei a me interessar também por ler enciclopédias. E eu adquiri um hábito que eu tinha até há 10 anos, que era iniciar o ano, pegando, por exemplo, um dicionário, pode parecer algo meio distorcido mentalmente, mas eu pegava um dicionário e ia lendo até o final, né? Claro que não era para decorar, para isso existe tecnologia, era para ter uma certa noção, não era para aprender, era para ter uma noção. Pois bem, essa leitura de livros que criaram um estofo me levaram a ter um gosto por explicar coisas. Esse gosto por explicar teve que ser balizado por algo muito perigoso, que era o pedantismo. Um menino de 7 anos que sabia o que era um coleóptero, um menino que quando alguém dizia, não, porque, né, César, o primeiro imperador de Roma, dizia, não, César teve o título de imperator, mas o primeiro foi Otávio Augusto. Um menino de 7 anos. Essa criança. É insuportável.
E aquilo que num primeiro momento era apenas uma tentativa de contribuir numa conversa, mas era pedante, e soava instrucional, e soava, vamos usar o termo da filosofia, iluminista, né, de que esclarecer os obscuros, se tornou um gosto também quando eu percebi que se eu balizasse a partir também de aprender o que a pessoa tinha a me ensinar, aquilo seria um modo de reciprocidade. E para criar uma conexão, né, com a outra pessoa, é necessário que você não só dela desperte o interesse, mas nela interesse tenha. Uhum. E esse interesse tem que ser genuíno. É isso. Ele não pode ser simulado. Né? Eu, por exemplo, você sabe, porque é a tua área de formação, né, eu tenho sempre estranheza quando eu vou ser atendido, por exemplo, na área de saúde, e alguém apenas simula comigo uma simpatia Sim. ou uma empatia. Ou ela é genuína e, portanto, ganha na autenticidade. Né? Ela vem e aí me captura, Sim. ou, durante muito tempo, se fazia isso utilizando em excesso na área de saúde o diminutivo. Né? Trazendo a nossa herança lusitana, se utilizava o diminutivo em excesso. Então, como é que está o doentinho? Uhum. E essa perninha E a aí? perninha? Tomou o remedinho? Já fez seu xixizinho? Paizinho, mãezinha. Claro que se isso é carinho, e pode sê-lo, se não colocado de um modo absolutamente autêntico, Sim. me diminui. Sim. Eu já estou num lugar que eu não conheço. Cheio de gente que está mexendo em mim o tempo todo, conectando coisas, e não é a alma que está conectando, certo? Que está me fazendo, faz para lá, vai para cá, e eu estou ficando pequenininho. É isso aí. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu notei, né, que só posso eu ter o interesse de alguém se na pessoa me interessa também, de modo autêntico, como eu dizia. E aí eu achei que a docência seria meu caminho. O segundo caso é que eu decidi, minha família é de formação católica, né, que quando eu tinha 12 anos eu decidi que eu ia ser o primeiro Papa brasileiro. Você A gente pensou fala, isso mesmo? Claro, não, eu me preparei para isso. Olha. As pessoas falam assim, mas só isso, Papa? Eu falei o seguinte, se eu quisesse ser jogador de futebol, quem eu quereria ser aos 12 anos de idade? Aquele que era o maior jogador de futebol do mundo, e do meu time ainda, o Santos. Se eu quisesse ser um astronauta, eu quereria ser quem? Certo? Aqueles que pisaram na Lua. Então, minha referência no campo do serviço religioso, que a minha intenção era servir, era o Papa. Pelo óbvio, como eu digo sempre, Papa não sou. Mas ter querido sê-lo me auxiliou imensamente a não perder o foco do estudo, não deixar de buscar. E houve um momento que eu achei que era melhor eu caminhar para a área da docência do que para a atividade de religião. E que essa atividade na docência, ela permitiria que eu tivesse uma relevância. Era o meu modo de fazer com que a minha vida não fosse banal, fútil, descartável. Em 1974, e aí eu vou terminando essa longa, né, só fez só uma questão. Quando você chama alguém da fala, ele fala. A fala é Olha tua, só. meu amigo. Em 1974, eu estava no segundo ano da universidade, fazendo filosofia, Uhum. e dois professores de matérias distintas, um de introdução à filosofia e outro de metodologia científica, me chamaram para ser auxiliar deles. E eu iniciei a docência em 1974 como auxiliar. Quando eu tinha 22 anos, eu fui chamado para dar aula na PUC São Paulo, na qual fiquei 35 anos. A minha família tem esse hábito, a não ficar mais de 35 anos no lugar, então eu saí. É um número assim? Sim, É. ao ficar 35. E aí eu me aposentei como professor titular, mas nesses 35 anos que eu fiquei, né, eu consolidei ali a minha formação como docente. E eu tenho isso como paixão. Eu uso com frequência, aí sim eu vou concluir, uma expressão que eu gosto demais, né? Quando você faz alguma coisa, quando você existe, como é o nosso caso, uma das perguntas que se faz é assim, como é que você ganha a vida? A pergunta tem dois endereços. Como é que você ganha a vida como sustento? Uhum. E como é que você ganha a vida para a tua vida ter valia, ela não ser inútil? Perfeito. Como é que eu ganho a vida nos dois sentidos? Como professor. Isto é ela que permite que o meu sustento venha e permite também que quando eu me for, as pessoas sejam capazes de dizer que pena, no lugar de dizer que bom. Muito bom. Ô, Cortella, e posso
mostrar uma coisa que a Luana me deu? Sim, Luana Lima, uma das minhas assistentes. Então, né, assim, ó, quando a gente foi convidar o professor Cortella para estar aqui com a gente, né, e vendo as agendas, e já vou dizer assim, o Cortella me disse uma coisa que nós médicos dizemos para os pacientes, ele falou assim, vou ver se eu tenho um horário na minha agenda, um encaixe. Um encaixe. E ele gentilmente cedeu esse encaixe pra gente, né? A Luana mandou esse livro para nós. Pois é, um livro da Silmara Casadei, que é uma doutora em educação pela PUC São Paulo, que decidiu, né, se ela faria, e fez, né, uma biografia ilustrada minha para jovens, crianças, adultos, que é ilustrado pela Ednei Maxi, que foi publicado pela Cortez, que é uma editora na qual eu tenho vários livros, e que ela conta a minha trajetória, né? Fizeram até a minha representação, logo no ponto de partida, que é uma representação que eu uso nas minhas tirinhas, que eu tenho com uma coruja, Muito que é bom. a Cortella e Filó. E esse livro contém um pouco do meu caminho. Parte do que eu aqui relatei agora aparece Tá nisso, aqui quando eu dentro. falo, Então, né, da doença. Né? É interessante porque a Silmara fez isso usando um título que eu sempre digo é exagerado, por isso é uma delícia, que diz assim, Cortella, o professor que saiu da sala de aula para o mundo. É claro que isso tem uma dimensão além do que é de fato a minha presença, mas ainda assim mostra um pouco a minha intenção, que não era sair para o mundo me exibindo e desfilando. claro. Mas pode ser, de vez em quando é bom. Né? A glória do mundo é passageira, mas enquanto dura é boa. Né? Nesse sentido, o sair para o mundo é sair da sala de aula como um espaço que é importante, mas é recluso. E, portanto, tirar as paredes. Cláudia, com quem eu sou casado, é da área de teatro. Né? Existe uma coisa que é quando você quebra a quarta parede. O teatro é a quarta parede invisível, que é a da frente, que não está, né? Quando você quebra a quarta parede, significa que você começa a fazer com que as pessoas consigam enxergar coisas que estão até no bastidor da situação. Sim. E o que a Silmara fez foi exatamente isso. Esse livro, por estranho que pareça, no bom sentido, foi lançado em Portugal. É mesmo? Eu estava lá fazendo umas conferências e Silmara foi para lá, para uma feira do livro, e lá lançou. Eu tenho, para minha alegria, um público muito grande em Portugal de portugueses. Né, de pessoas que no dia a dia gostam. Eu gosto muito de literatura portuguesa, fui formado a partir dela, né? E uma das coisas que aprendi nessa literatura foi com essa de Queiroz. Essa de Queiroz, um autor que eu li quase tudo, ele tem um determinado momento em que o personagem principal diz outro, traz-me com esmero um grogue. Eu imaginava, quando eu li a primeira vez, porque eu tinha 16 anos, que grog era uma bebida. Né? E é. Né? Mas para nós, no português nosso, grog também é alguém que está um pouco né, fora do lugar. Quando ele diz, traz-me com esmero, eu não sabia o que era a palavra esmero. E fui atrás, para saber que é aperfeiçoamento, capricho, capacidade de polimento. E eu decidi que uma das coisas que eu queria fazer comigo era o esmero na vida, o esmero na convivência, o esmero na obra, o esmero na conversa. É um trabalho que precisa de esforço. Esse livro traz um pouco. Eu adorei. Isso. Eu amei também. E tem um negócio que eu vi aqui, Cortella, assim, que o Paulo Freire foi seu orientador de doutorado. Como foi essa convivência? Olha que interessante. E talvez essa experiência assim também na Secretaria da Educação, né? Paulo Freire era advogado de formação. Aliás, ele fez direito na Universidade Federal de Pernambuco, como hoje é chamada, né? E fez o doutorado dele na área de Direito e Filosofia. Paulo Freire, um educador especial, com uma capacidade imensa, mas que não é unanimidade nem queria sê-lo. Eu tenho repetido isso e vou trazer aqui novamente. Né? Gosto. Se o Paulo Freire vivo estivesse, ele faleceu no dia 2 de maio, né, de 1997, ele, se vivo estivesse e alguém dissesse a ele que dele discordava, eu sempre lembro, Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Ele era um democrata. Sim. Por isso, Paulo Freire, que não é unanimidade, nem deveria, porque, como ele diz, a educação tem lado, né? Eu não o conheci pessoalmente até novembro de 1979. No ano de 1973, quando eu entrei na universidade para fazer filosofia, na primeira semana de aula, um professor, que é muito amigo meu até hoje, chamado Paulo Afonso Caruso Ronca, trouxe para o primeiro dia de aula, na sala de aula, um texto do Paulo Freire sobre conscientização, mimeografado.
Paulo Freire era um autor proibido, 1973, é uma estrutura autoritária na nação que bloqueava, né, a leitura e o estudo de algumas coisas que se considerava, por parte de quem detinha o poder, inadequadas. E lemos ali mimeografado, aquilo que era uma coisa quase que sigilosa, e eu me interessei pela reflexão de Paulo Freire sobre educação. Em 1979, Paulo Freire voltou do exílio de 15 anos. Ele ficou exilado de 1964 até 1979. Com a anistia, ele voltou, demorou 15 anos a anistia, ele voltou, e ao voltar ele foi recebido pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, outro Paulo, foi recebê-lo no aeroporto e o levou até a PUC São Paulo para que ele pudesse lá ser acolhido. E ali, no Teatro da Universidade Católica, no Tuca, havia 1.500 pessoas do lado de dentro e 9.000 do lado de fora para guardar Paulo Freire. E eu estava lá. Mas eu não conversei com ele naquele dia, né? Apenas eu fui lá para também com as outras pessoas honrá-lo na volta de alguém que não desistiu, porque em momento algum, né, construiu uma concepção de vida que fosse homicida, destrutiva, né? Em 1980, ele foi convidado para dar aulas na PUC São Paulo, e ele voltou de vez do exílio e passou um tempo dando aula na PUC São Paulo e na Unicamp, nas duas. Depois ele deixou a Unicamp e ficou só na PUC São Paulo. Na PUC São Paulo, nós tivemos uma relação mais próxima, porque ele era parceiro de atividades e de ação do professor Moacir Gadotti, que foi meu orientador de mestrado. E nós passamos a ter militância também dentro da ação institucional partidária juntos, Paulo Freire, Gadotti e eu. E num determinado momento, né, eu passei a interagir no cotidiano com Paulo Freire. E quando ele assumiu como secretário de Educação da cidade de São Paulo, no dia 1º de janeiro de 1989, né, eu passei a fazer parte da equipe dele. Em 1990, eu passei a ser o secretário adjunto, o chefe de gabinete, portanto, que eventualmente ficava no lugar dele. Em 1991, ele já tinha anunciado que quando ficasse no governo, ficaria 2 anos, dos 4, e voltaria para outras atividades dele pelo mundo. Aí o grupo decidiu que seria adequado que eu continuasse. Então eu entrei como secretário no lugar do secretário Paulo Freire. Por que eu faço essa marca? Porque às vezes fala assim, você que substituiu o Paulo Freire? Eu falei, jamais. Eu substituí o cargo de secretário que o Paulo Freire ocupava. Paulo Freire é insubstituível como qualquer pessoa. E aí, então, eu fui secretário de Educação. A questão é que ele, Paulo Freire, enquanto ele estava na secretaria, eu era doutorando na PUC. E ele era meu orientador. Entendi. E eu fui o último orientando do Paulo Freire, porque nos 10 anos finais da vida dele, ele não tinha mais ninguém. Ele não queria mais ter essa atividade, que é algo que é, né, algo bom, mas também é um encargo no cotidiano. Exige, né? Sim. Mas a mim, sim. Né? E aconteceu algo que o livro relata, a Silmara também. A minha defesa foi marcada e uma semana antes da defesa ele faleceu. Ele faleceu num CAT, né? Faleceu dentro, né, fazendo um cateterismo. E uma das coisas interessantes é que, claro que nós suspendemos a situação de defesa pública, e aí 1 mês e meio depois, aí nós realizamos, e eu, para substituí-lo, convidei, junto com outra pessoa que coordenava o programa, né, a viúva dele, que também é doutora na área de educação, e nós então fizemos esse procedimento. Eu digo sempre, de modo jocoso, que eu quero demorar para encontrar Paulo Freire pessoalmente. Mas o dia que eu encontrar, eu vou dizer, como é que o senhor fez isso? Comigo. Uma semana. Uma semana antes. Puxa, por que não esperou mais 30 anos? Eu esperaria mais 30 anos. Né? Então, é algo que faz parte da minha formação. Muito legal. Encontrar Paulo Freire foi encontrar alguém disposto ao diálogo. Quando eu falava, numa outra reflexão anterior, sobre a conexão, sobre a empatia, Paulo Freire tinha um gesto que eu não conseguia, mesmo tentando aprender com ele. Quando ele parava para conversar contigo, ele punha de leve a mão no teu ombro e fazia uma ligação. Sem que isso simulasse ofensa, quebra da privacidade, intromissão. Em algumas situações hoje poderia parecer até uma forma indecorosa de ação, mas não era. Ele põe o ombro para que ele pudesse olhar nos teus olhos. Ele só conversava olhando no olho. Mesmo quando secretário, ele fazia algo que, para quem estava no gabinete, como era o meu caso, atrapalhava um pouco o processo, entre aspas, porque quando alguém o parava para conversar,
numa cerimônia, numa inauguração de escola, numa discussão, ele parava também e ficava conversando com a pessoa. E fazia uma coisa inacreditável, ele prestava atenção. Quando eu digo inacreditável, porque pessoas que têm uma atividade pública e têm uma autoridade, que têm uma tarefa, e que você tem uma agenda imensa, que você tem que procurar encaixe, certo? Você, de maneira geral, você vai passando pelo seu, mas ele vinha e parava. Desse modo de respeito, eu tento exercício várias vezes na vida, né? Pedro, meu filho mais novo, outro dia, num outro podcast que ele participou como convidado, ele contou que meus filhos e filha, né, a Cláudia, todo mundo que convive comigo sabe que quando eu não estou prestando atenção, porque alguém está falando, e eu não estou prestando atenção, eu de vez em quando viro e falo assim, já pensou? E ele contou isso no podcast, né? E agora eu recebo um monte de gente que ao encontrar comigo fala assim, eu vou ficar olhando o que você fala. Agora já não pode mais falar. Paulo Freire foi alguém que, né, me alertou para várias coisas na vida. Uma delas, e a mais forte, foi a humildade. Paulo Freire chamava Paulo. Paulo, em latim, significa pequeno. 2 Paulos foram fundamentais na minha formação. Paulo Evaristo Arnes e Paulo Freire. Paulo Evaristo era o cardeal da cidade de São Paulo, portanto, o grão-chanceler da PUC, quando eu lá fui professor, em boa parte do meu tempo. E, curiosamente, os 2 nasceram, né, com 5 dias de diferença. Muito bom. Paulo Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no Recife, e Paulo Evaristo Arnes no dia 14, né, de setembro de 1921, em Forquilinha, né, em Santa Catarina. E foram 2 Paulos que saíram pelo mundo, né, fazendo algo decisivo. Muito bom, Cortella. Muito maravilhoso. A tua jornada é incrível. Então, muito legal. E eu queria fazer referência ao livro aqui, porque conta muita coisa com detalhe. Muito gostoso, né, Will? Eu queria puxar um gancho aqui. Coitado, quando a gente conversa com as pessoas aqui no podcast, a gente tem uma parte do episódio que as pessoas sempre comentam muito nos comentários, que é quando a gente aborda a biografia das pessoas, dos convidados. Então eu queria caminhar para fazer essa reflexão, que você pudesse contar uma curiosidade, ou o que você gosta. Eu sei que é isso, a agenda do jeito que ela é difícil você não estar trabalhando em alguma atividade que tenha a ver com as suas profissões, mas o que você gosta de fazer além da Então, a primeira coisa, eu sou absolutamente disciplinado, porque para mim a disciplina é a organização da liberdade. E nesse sentido, se eu quiser ter tempo sobrante, eu preciso ocupar o tempo que tenho de obrigação de um modo ordenado e estruturado. Isso significa que a disciplina ela não me amarra, ao contrário, ela me liberta. Ela faz com que eu seja capaz de fazer as coisas de um modo e no tempo certo e pré-parados, isto é, planejados, de maneira que me sobre tempo. Segunda coisa, eu quando tinha 17 para 18 anos, eu decidi que eu queria fazer uma experiência mais densa no mundo religioso. E assim que eu entrei na universidade para fazer filosofia, eu fui para um convento da Ordem Carmelitana Descalça, na qual vivi 3 anos. Ficava no quilômetro 18,5 da Via Anhanguera, uma estrada no estado de São Paulo, não tem mais, né? Era um convento que existia lá, hoje é um outro local lá. E eu fiquei 3 anos na clausura, dentro de uma ordem religiosa tradicional, né? Histórica, enquanto eu estava na universidade. Depois, ao terminar esse período, eu achei que não era o caminho, como eu disse antes, que eu queria seguir, que eu queria ir para a docência. Mas numa ordem religiosa, você tem uma disciplina muito forte. E lá eu tive que aprender várias coisas. E aí você disse das curiosidades. Uma delas, nós cozinhávamos nossa própria comida. A outra, nós cuidávamos daquilo que era a vida em comum. É uma vida de comunidade. Terceiro, você tem horários muito estruturados. Então, por exemplo, tinha que se ir à capela para as orações. É um convento, né? Não é um parque. Certo? Meia-noite, 4 da manhã, 8 da manhã, 12, 16, certo? 20, 24. Enquanto eu estava na universidade, que era das 7 até as 13, eu estava fora, mas nos outros horários, sim. Esse tempo de presença de 4 em 4 horas faz com que você tenha que ordenar as suas ações de um modo estruturado. Você diz assim, ué, e o que isso tem a ver com o que eu perguntei? Bom, aí vem a curiosidade. Como é que eu me disciplino? E como é que eu gostei de ajudar a formar meus filhos e filhas, né, meus netos e netas hoje, quando tem a condição? Cozinhando.
Cozinhando. Porque a cozinha exige disciplina Uhum. para que ela tenha êxito. Você precisa fazer a preparação anterior, como se fosse um centro cirúrgico. A instrumentação, que na culinária se chama de mise en place. Né? Muito bom. Você vai ali e organiza tudo que você precisa antes. Segunda coisa, eu gosto de cozinhar quieto. A Cláudia sabe disso. Quando ela me vê cozinhando, ela me deixa quieto, porque ela sabe que enquanto eu estou cozinhando, eu estou escrevendo, mentalmente. As pessoas falam, mas que horário você tem para escrever livro? Eu falei, nos horários que eu estou cozinhando. Porque aí eu estou pensando, refletindo, você está ali mexendo, você tem um contato psicossomático. Eu estou mexendo num legume, numa verdura, na água fresca, né, naquilo que é uma proteína, seja lá o que for. E estou quieto. Olha. Depois de 1 hora, 2, seja lá o que for, eu tenho algo que ajuda muito, que é uma obra, que é o resultado, que poderá ser provado por mim ou por outra pessoa. Não adianta eu dizer, vai ficar, tem que concluir. Por isso, por que eu estou te contando isso? Porque a cozinha, para mim, ela serve como uma forma, né, de eu cuidar da minha sanidade. Que legal. Outra coisa dentro disso que você chamou de curiosidade, que eu gosto muito de lidar. Eu levanto todos os dias às 4 horas da manhã há décadas. Isso é hábito que veio do convento. Sim. Embora só 3 anos, eu estava na fase, né, em que ou se tirava a carteira de motorista, coisa que eu não tirei e não tenho até hoje. Não, eu não dirijo, não tenho gosto de fazê-lo. Às vezes falo assim, mas você tem medo? Eu falo, espero que todo mundo que dirija tenha. Porque é isso que deixa cautela. Justo. E uma das coisas que faço é acordar cedo. Na primeira meia hora, logo depois que eu acordo, após a higiene, etc., eu fico ouvindo música. Com fone de ouvido, claro. E eu ouço sempre aquilo que eu não conheço. Né? Porque isso me prepara. O que eu conheço é para a hora de lazer. Eu sou docente. Sim. Eu sou alguém que escreve. Eu sou alguém que participa de comentários de rádio e TV. Ou eu me preparo para aquilo que emociona as pessoas. Na música, no cinema, na literatura. Ou eu não tenho como lidar com elas. Eu tenho 72 anos. Eu não posso dizer assim, no meu tempo. Se eu pudesse. Então, isso exige um preparo. E, por que levanto cedo? Na primeira meia hora é música. Na sequência, eu sempre faço alguma coisa de cozinha. Cláudio e eu cozinhamos 80% das coisas que a gente come onde moramos. Embora a gente tenha acesso até, a facilidade a gente gosta de fazê-lo. Embora eu seja obeso, uma das coisas que a gente gosta é de manter nossas taxas metabólicas todas, né, em ordem, coisa que tem. Controladas. Né, exato, mais do que controladas. Né? Sim, padrão, né, daquele que você sai, né, sorrindo. Minha mãe, parênteses, minha mãe, que nunca acreditou nessa história, todas as vezes que eu fazia, e eu faço todos os anos um check-up, que eu saía, né, do hospital e levava para ela, porque ela gostava de ver e controlar. Levava todos os resultados, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, tudo. Ela dizia assim, você é amiga dos médicos, você forjou isso daqui. Era tipo o seu boletim, né? Estava mostrando para ela. Assim. Você forjou isso, como você sabe mexer com o computador, você mexeu. Não é possível que você tenha o colesterol total melhor que o meu, que não como gordura, e ela não comia gordura, você vai 50 anos que eu não como. Não é possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque o alimento, ele não só serve, né, para nutrir, como no meu caso também, como tempo de silêncio, de quietude. Muito legal. Né, e, portanto, essa é uma curiosidade. Muito legal. Eu gosto. Cláudia também. Eu sou italiano, Cláudia é libanesa. Você imagina, uma culinária que é expressiva do Mediterrâneo. Maravilhosos. E, claro, famílias que, ao se juntarem, eu brinco sempre, né, quando você junta a família libanesa com a família italiana, uma delícia. Né? No almoço precisa uma viatura do SAMU do lado de fora, né? Porque é conversa, discussão, brincadeira, a dança, eu adoro. Uma coisa que os libaneses fazem, que é durante uma festa, dançarem algo que eles chamam de dapke, né, em que eles se juntam, né, com o lenço. Aquilo é maravilhoso. É muito legal. É uma coisa gostosa. Se faz isso no sul da Itália. Minha família é do norte da Itália, né, da Lombardia. Não tem tanto esse modo aproximado ao mundo árabe, mas é magnífico. Então é isso que eu faço. Legal, muito legal. Ô Cortella, e será que a gente pode fazer um paralelo agora da educação com a saúde? Sim. E para isso eu queria então trazer aqui uma primeira reflexão, que é assim, a gente vive na saúde
eu não sei se é um paradoxo, mas a gente vive um grande desafio que é olhar para a produtividade, né, para a eficiência e também para a humanidade. Quando você vai lá atrás, você pergunta para um profissional de saúde, assim, por que você escolheu trabalhar na área da saúde? Né? Assim, tem várias respostas de colegas, né, de pessoas que a gente convive, até a gente olhando para a nossa própria trajetória, mas assim, de alguma forma, a pessoa vai falar assim, poxa, eu escolhi isso porque eu pensava em cuidar de pessoas, né? Vai vir para esse assunto. Uhum. Só que assim, aí você olha para os dias de hoje, em que a gente é desafiado, a gente está sendo sempre desafiado a equilibrar a produtividade com a humanidade. Então isso, de alguma forma, traz para os profissionais um estresse, uma sobrecarga e até um distanciamento, né? E até um adoecimento. Então, assim, quando a gente vai lá para o que você estuda, o que você traz nas suas aulas, palestras, seus livros, tem duas palavras para a gente aqui que são muito fortes, né? Uma é o propósito, a outra é a ética. Então, como é que você vê, assim, nesse desafio que eu te trago da saúde, né? Como é que você vê essas palavras, ética e propósito, podendo ajudar os profissionais de saúde nesse contexto que é de sobrecarga? A filosofia diz sempre que ética é a estética de dentro. Quando eu digo essa é uma bela pessoa, esse é um belo profissional, esse é um belo hospital, é uma bela unidade básica de saúde, eu não estou falando das paredes, da arquitetura. Quando eu digo esse é uma bela pessoa, esse é um belo ou bela, eu estou dizendo de algo que é a capacidade da pessoa ser boa, na dupla acepção. Ser boa como perícia. Quando eu digo esse é um bom médico, esse é um bom profissional, eu não estou dizendo apenas que ele é uma pessoa que é bondosa. Eu estou usando na dupla acepção. Provavelmente vocês sabem, mas a palavra bom e a palavra bonito, elas são sequentes. A palavra bonito vem de bom. Porque é bom aquilo que é belo aquilo que é bom. Então, a ideia de saúde, ela está ligada à nossa capacidade de uma vida boa. A palavra saúde, como você sabe, ela está ligada à percepção de uma integridade, né, daquilo que preserva, né, ali a integridade. E a noção de algo saudável está conectada à ideia daquilo que me salva, que impede que eu me perca. Aliás, na origem etimológica, a palavra salvação e a palavra saúde têm a mesma forma de ponto de partida. Como alguém que está salvo, né, é alguém que está saudável. Uhum. E o salvo aí não é só a concepção religiosa de que ele vai para um bom lugar onde não arderá nas chamas. Né? Não vai. Porque o que é a ideia do inferno? É a ideia de sofrimento. Uhum. O que é a área da saúde? É aquela que busca, de um lado, afastar o sofrimento afastável e, em segundo, fazer com que a minha vida, integralmente, ela seja vivida de modo mais relevante, mais expressivo, né, mais exuberante. Sim. Né? Uma das coisas boas em relação a isso é que a noção de inferno é o local onde se sofre. E quando alguém diz, como propósito, no ponto de partida, eu quero trabalhar na área da saúde, que eu quero cuidar. Bom, e cuidar é um ato ético muito especial. Mas cuidar bem é outro ato ético. É isso. Porque não basta a minha intenção de cuidar bem, eu preciso saber fazê-lo. Uhum. A clássica ideia, eu quero uma boa médica boa, né? Eu quero um bom médico bom, eu quero um bom enfermeiro bom, uma boa nutricionista, físio, todas as 34 áreas da área de saúde. Né? Eu quero alguém que seja bom no sentido de afabilidade, de gentileza, de atenção, de empatia, mas que seja competente naquilo que vai fazer. Perfeito. Alguns profissionais da área de saúde, com as quais eu tenho contato e dos quais eu sou paciente, vez ou outra eu preciso lembrar a essas pessoas, de modo afável, dependendo da circunstância, outras não necessariamente, que a palavra paciente, que significa aquele que sofre a ação, o sofrer a ação é da patologia. Eu não quero sofrer nas mãos de outra pessoa. A mim já basta. É preciso lembrar que eu não sou, como você sabe melhor do que eu não sou alguma pessoa que é portador, né, de algo. Quando eu sou olhado, por exemplo, no campo da saúde, eu quero que me vejam como alguém com algo, e não algo e alguém. Uhum. Perfeito. Muito bom. Vou usar um termo
chato, mas usual. Não é uma doença em mim, sou eu com uma coisa que eu preciso de cuidado. Então, o que antecede a aproximação é a pessoa. Uhum. Essa pessoa tem várias coisas maravilhosas e algumas que são infernais. Uma delas é o desconforto, a dor, a patologia, a degradação, a degeneração, a perturbação. E é claro que aí é infernal. É preciso cuidar. E cuidar é um ato recíproco. Né? Não é o cuidar simplesmente no sentido de ser capaz de amenizar. É cuidar de algo que é mais expressivo. Florence Nightingale fala uma coisa no campo da enfermagem que sempre me levou a pensar. Ela falava do pavor noturno. Do pavor noturno. Quem conosco participa sabe bem, se você já esteve internado ou internada, né, em algum local, seja como paciente, seja como profissional, né, por conta das atividades, o silêncio da noite num leito, seja de uma enfermaria, seja num quarto privado, ele é sempre assustador. E se você está só, e só aí não é sozinho, é solitário. Eu sou casado com uma libanesa. O maior poeta libanês, que é o Khalil Gibran, dizia: as grandes dores são mudas. As grandes dores são mudas. Por isso, na formação da atividade humana, a finalidade de quem se prepara para o exercício de cuidado de saúde é que ela tenha também uma formação na qual ela consiga desemudecer, tirar a mudez, né, das pessoas, no sentido de permitir que ela se coloque, que tenha o que se chama cada vez mais de escuta, que essa escuta ela seja organizada, porque qualquer um de nós fala em excesso sobre si mesmo, haja vista a nossa conversa aqui agora, e como você tem muitas pessoas para cuidar, é preciso preparar o tempo da escuta também de forma metódica, né, organizada, de modo que ela não se torne algo sem fim. Não é história sem fim, clássico filme da Sessão da Tarde, né, que muitos assistiram. O 1, o 2 e o 3. Eu sei porque é um dos meus filhos, né, dentro disso. Quando não era Lagoa Azul, era a história sem fim. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque no campo da saúde, formar-se para ser bom profissional, competente, perito, com habilidades, em qualquer área, é um ato ético. Por isso só será uma pessoa boa, e por isso uma boa pessoa, quem tiver esse movimento duplo de formação continuada e, ao mesmo tempo, de uma ação decente, né, na convivência. Nessa hora, claro, se eu entendo a saúde como sendo a vitalidade, como sendo aquilo que... Quem que dizia isso na medicina? Não me lembro agora. Dizia que a saúde era a vida no silêncio dos órgãos. A saúde era a vida no silêncio dos órgãos. Quando alguma coisa dava sinal, tinha alguma coisa que não estava no lugar. Né? Quando fazia algum barulho é que não estava muito bem. Exatamente. Então, a ideia da vida no silêncio dos órgãos nem sempre é o emudecimento. O fato de nós sermos, no campo da saúde, muitas vezes chamados de pacientes, isso sugeriu para algumas pessoas, não para todas, que, portanto, eu não tenho voz. É muito passivo, né? Isso. E essa ideia não significa que eu vá opinar, não significa que eu vá interferir, mas eu preciso viver. Eu, um dia, num hospital, estava numa situação muito bem atendido e no quarto estava para me atender 3 grandes médicos, os 3, cada um de uma área, vieram, eu deitado no leito, recostado, e os 3 conversando entre eles sobre a possibilidade do que se faria, qual era a hipótese diagnóstica, qual seria o procedimento. E eles começaram a conversar entre eles, e eu tenho uma relação de amizade com os 3, mas como se eu não estivesse ali. E é claro que eles estavam preocupados comigo, eu era o objeto. Mas uma hora eu não resisti e disse: ei, ó... Tem alguém aqui. Primeiro, eu estou ouvindo. Segundo, eu sei que vocês estão preocupados comigo, mas tem algumas coisas que vocês não precisam falar na minha frente, certo? Não esqueça que, sim, eu sou o objeto do cuidado, mas eu sou objeto do cuidado, eu não sou um objeto. Né? Nesse sentido, claro que ali era uma brincadeira, né, em relação a isso, e eles começaram a rir, porque eles ficaram tão envolvidos numa busca de uma alternativa, de uma questão,
que era mais ou menos séria, né, que eles perderam um pouco, né, essa condição. Por isso, vez ou outra, é preciso trazer à tona, e esse podcast tem também essa possibilidade de dizer, ei, É isso. ó, E a gente tô discute aqui. muito isso hoje, né, Cortella? Assim, na área da saúde, a gente fala que esse tema ser centrado na pessoa, ela traz na essência esse espaço de fala entre todos, né? Esse protagonismo. Então, assim, essa parceria. Poxa, não é nós aqui profissionais estamos falando de você, nós estamos falando com você, te envolvendo de Claro. forma ativa na decisão, né? Eu uso uma distinção, William, Marcelo, que eu acho que vale sempre. Há uma diferença de falar de e falar sobre. Uhum. Eu tenho até um livro que tem um capítulo sobre isso. Falar de é falar de dentro. Falar sobre é falar de fora. Uhum. Você fala sobre mim. Eu falo de mim. Por exemplo, eu não sou capaz de falar sobre a fome. Eu nunca senti fome. Uhum. Eu sou capaz de falar sobre a fome? Sou. Eu não sou capaz de falar da fome. Uhum. Só pode falar da fome quem é capaz de sentir. Eu posso falar sobre. Portanto, eu não sou emudecido no tema fome. Eu tenho lugar de fala, para usar um termo de agora, mas é sobre. Não confunda fome com apetite. Apetite é a expectativa de comida. Fome é ausência. Uhum. Eu nunca senti fome, eu senti apetite. Mas eu sabia que ia encontrar alimento em algum momento. Eu não posso falar de discriminação racial. Eu sou branco, descendente de europeus, escolarizado. Posso falar sobre. Isso não me impede de tocar no tema, mas o meu ponto de vista é diferente. Leonardo Boff dizia algo que eu repito com frequência: um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Ora, numa estrutura de saúde, quando eu estou ali sendo, por exemplo, cuidado, atendido, eu não posso falar sobre algumas coisas. Posso, palpite, falar sobre, mas não posso falar de. Uhum. Eu não posso falar do tratamento como aquele que seria o mais. Eu não posso falar do medicamento que você estudou e conhece, da fisioterapia, do alimento, da atividade, né, de ocupacional. Eu posso falar sobre. Por isso eu peço a quem é da área de saúde, quando eu estou internado, que me deixe falar sobre algumas vezes, porque eu também tenho opinião. Mas o que eu não posso esquecer, eu, paciente, é que é só opinião. Perfeito. E também a outra pessoa que não tem só o conhecimento técnico, mas também só opiniões, em alguns momentos, não esqueça que alguma das coisas que ela fala sobre mim é só opinião. Quando diz, o senhor faça isso, o senhor não sei o quê. A frase que vocês, sem dúvida, mais ouvem é assim: se eu contar minha vida para vocês, vocês choram. Que é uma frase que meu pai dizia sempre. Todas as vezes que a gente reclamava, falava de alguma coisa, ele dizia assim: se eu contar minha vida para vocês, vocês choram. Né? Então, claro, eu não posso ser emudecido, mas eu posso ser ouvido naquilo que não é meu campo de conhecimento. Eu não posso, em nome da escuta, abrir, por exemplo, no pátio do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo, né, abrir uma consulta pública com um debate, com votação, para saber se determinada coisa é vírus ou bactéria. Vão votar! Não é essa a questão. Os gregos antigos trabalhavam com um conceito muito forte, que é, na hora de você decidir o que vai ser decidido, você tem a isonomia. Todos decidem o que vai ser decidido. A decisão é tomada por quem tem capacidade técnica. Isonomia é, todos nós decidimos o que precisa ser decidido. Uhum. Isto é, o que é relevante. Mas na hora da escolha, em relação na decisão dela ser tomada, tem que ser de quem tem informação. É isso aí. E nesse sentido, eu não posso ser esquecido, né, como paciente. Sim. Mas também não posso ser maximizado para além do meu lugar. Né? Ô Cortella, um dia uma paciente minha, eu vou contar isso rapidinho, mas só para te trazer um contexto desse ponto que você fala, né? Ela me desafiou no consultório, assim, ela não era minha paciente ainda, e ela convive com diabetes desde a infância, e aí a gente estava criando ali uma primeira relação, e ela me perguntou assim: Marcelo, você acha que como endocrinologista, você sabe mais de diabetes do que eu, que convivo com diabetes desde 5 anos de idade? Né? E o que ela estava querendo me dizer? Que, no fundo, a gente enxerga aquela condição de perspectivas diferentes, né? Então, uma coisa é quem convive com aquilo, que é o que você fala, falar de, né? E a outra coisa é quem vê aquilo de fora, que é o falar sobre. Né? O raciocínio dela é muito inteligente. É muito. Mas ele tem um ponto de dificuldade, não por conta dela,
da realidade. Claro. Você só pode ajudar a cuidar dela ou de qualquer outra pessoa se você não olhar só ela. É isso aí. Porque como ela é um dos modos de ser humano, e como a natureza em cada um de nós, fisiologicamente, lembrei agora, o autor da frase é o Claude Bernard, né? A saúde e a vida no silêncio dos órgãos. Ele que usava, acho que não era dele, mas ele usava. Como nós não somos, né, fisiologias idênticas, usando uma frase antiga da área de medicina, as pessoas fervem em temperaturas diferentes, né? Isso significa que é importantíssimo levar em conta que ela fala de diabetes desde os 5 anos. Mas se você só acolhesse o que ela fala, você seria incapaz de ajudar outras pessoas. E a ciência, ela tem que ter uma capacidade analítica, isto é, a compartimentação, mas ela tem que ter uma perspectiva sintética em que ela vai buscar um elo comum, que vocês chamam, né, porque filosofia não é ciência, mas em ciência se chama de normal. É isso aí. E normal não é aquilo que é algo que se entenda como definitivo. Ele é só o frequente. O que vocês chamam em ciência, de maneira geral, de normal é o frequente, né? Então, a pressão arterial normal é até determinado ponto. Ok. É uma referência. Tanto que vocês usam muito a expressão, vou aferir a pressão, não vou medir, né? Vou aferir a temperatura. E eu quero remarcar esse ponto, porque muitas vezes se imagina, quando se fala de humanização do atendimento, que o profissional, a profissional de saúde, tem que se subordinar à perspectiva do paciente ou da paciente. Não, você sabe disso. Tem que levar em conta, o que é diferente de subordinação. É uma parceria. Isso. E aí, sim, você não está sentindo o que eu estou sentindo, doutor. Mas você, doutor, ou doutora, ou enfermeira, você sabe que você não pode olhar só para aquilo que eu estou sentindo. Você tem que criar aquilo que é um padrão para estruturar protocolos, para indicar caminhos. Porque se eu ficar só em um, Milor Fernandes dizia isso. O ruim da idiosincrasia é que não tem quem trate. Né? Como cada um é um, como cada uma é uma, não tem uma ciência que possa lidar com isso. Né? Então, não tem especialista em idiosincrasia. Né? Nessa hora, vale tua paciente dizer, doutor Marcelo, eu tenho desde os 5 anos. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é diabetes nela. É isso. Mas você sabe o que pode ser diabetes em pessoas em geral. E sabe o que eu falei naquele momento para ela? Exatamente isso. Eu falei assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei como é ter diabetes. Eu nunca vou saber. Isso. Né? A não ser que eu viva aquilo. Mas eu acompanho outras pessoas. Eu estudo diabetes. Então eu posso te ajudar a tomar decisões que talvez você não consiga. E você vai me ensinar como é ter diabetes, que eu não vou saber como é. Então a gente vai se complementar. E a gente está junto até hoje. Esse é o lugar, da ciência. É isso. Eu vou trazer uma história para ir fechando aqui o meu momento presença, né? Para lembrar algo que gosto. Que é uma história trazida um dia pelo Julio Cortázar, que depois se espalhou em outras histórias, para entender qual que é o lugar da ciência nessa questão. E por que a ciência tem que ser redutora, no sentido de fazer com que aquilo que é individual se torne uma questão geral. Não para esquecer o indivíduo, mas para poder auxiliar aquilo que é ampliado. E a história é a seguinte. Havia um grupo de geógrafos que decidiu fazer um mapa do país mais detalhado em relação ao que existia. Ele existia na cartografia uma coisa quase naquilo que é uma folha A4. Aí eles se dedicaram durante um ano e fizeram um mapa que ficou com 12 por 10. Não satisfeitos com aquele detalhamento, porque eles queriam colocar mais coisas, fizeram outro mapa que ficou do tamanho da sala. E aí eles foram ampliando pelo desejo de fazê-lo, e o mapa um dia ficou do tamanho da cidade. Era o mapa do país, imenso para ser dobrado e desdobrado. Eles queriam que o mapa fosse muito mais detalhado e muito mais específico, muito mais apurado, muito mais a miúde. Até que depois de anos conseguiram um mapa que coincidiu com o país. Nesse dia, o mapa se tornou inútil. E o que a gente encontra hoje, dizia ele, são pedaços do mapa que o vento leva no deserto, na Patagônia. Ora, qual é a lógica? Ciência precisa reduzir, isto é, fazer síntese, porque a vida é analítica, mas para cuidar dela é necessário que você faça
uma percepção que aproxima analiticamente. O que vocês chamam a atenção e o cuidado com, né, essa relação é que nós nos formemos, qualquer pessoa, para que a gente não deixe de ter a habilidade, a perícia, como eu lembrava, no sintético, mas que a gente não deixe o analítico. E eu, paciente do meu lado, pessoa do meu lado, tem que lembrar, eu sou um e como eu não há ninguém. Então eu digo sempre, eu sou que nem que eu sou eu. Que nem que eu sou eu, mas não sou só eu que sou. Que nem que eu sou eu. Vai falar que nem caipira de Londrina. Que nem que eu sou eu. Mas não sou só eu que sou. É isso aí. Muito bom. Nossa, eu ficaria aqui, né, William? Ah, não A gente, ficaria. não, eu ficaria Senão aqui o mapa vai conversando. ficando do tamanho do país. Vai ficando. E em respeito ao seu tempo, né, Cordero? Acho que a gente precisa aqui, então, né, William, ir para o nosso também, finalmente. Eu vou deixar o William te fazer a pergunta final aí, A pergunta tua derradeira. mensagem, pode Não- ser? não- Sabe é- que eu sempre digo que na minha idade, né, a coisa mais perigosa num podcast é quando a pessoa diz assim, e quais são tuas últimas palavras? Se você pudesse. Acabou, você já falou. Se você tivesse poder da caneta. Não é, né? Cortella, acho que aqui assim, eu tô com muita coisa aqui na cabeça pensando, né? Acho que eu vou ficar o dia e o final de semana pensando nisso, mas a gente conversando muito sobre o que a gente ia conversar aqui, a gente sempre ficava com uma provocação, né, Marcelo? Assim, de cara, como a educação tem um poder ali para influenciar a empatia, para influenciar a confiança das pessoas, né? Porque quando você tem. A educação te leva para um lugar desse, né? Então, acho que como tem uma final, se você quiser dar uma mensagem para quem está assistindo, Sim, é claro. dentro disso. Eu faço até falando para a câmera, que é uma coisa boa sempre. A gente põe a mão na barba, coisa de fica aquela coisa mais circunspecta. Paulo Freire, ele tem um trecho na sua obra mais conhecida pelo mundo afora, aliás, um dos 3 livros mais traduzidos no mundo na área de educação, em qualquer idioma, que é a Pedagogia do Oprimido. E na Pedagogia do Oprimido tem um subtítulo que expressa muito bem o que se precisa ter sempre em mente. Paulo Freire escreveu, subtítulo, dentro de um capítulo, Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam reciprocamente numa relação mediadas pelo mundo. Isto é, ninguém só educa, ninguém é só educado. Ninguém só forma, ninguém é só formado. Nesse sentido, claro, a reciprocidade no campo da formação, especialmente no campo da saúde, ela é decisiva para que a gente seja capaz, né, de trazer da educação um contributo. E, claro, para a gente caminhar também junto e junta naquilo que é essa nossa jornada, de modo que no dia que a gente se for, que a gente fique. Fique nas pessoas, fique naquilo que construiu, fique na boa lembrança e alguém diga assim, faz uma falta. A melhor coisa na vida é, depois que nela não se está mais fisicamente, que alguém imagine que a gente faz falta. O que eu quero, para mim, para vocês, fazer falta. Faz falta. Olha só, essa ideia do fazer falta significa que ficou menos quando a gente deixou de estar. Mas a gente preenche esse menos com aquilo que eu fui capaz de deixar. Então eu tenho que deixar coisas que sejam capazes de ocupar o lugar que eu tinha, se fosse positivo. Para algumas pessoas, eu digo com frequência, né, para algumas pessoas, no que elas fazem e fizeram na vida, às vezes a frase para elas, sem nenhum tipo de antipatia, é assim, já foi tarde. Muito bom, Cortella. Cortella, muito obrigado. Bom. Obrigado por você estar aqui com a gente, né? O seu tempo aí tão precioso e adorei me conectar mais uma vez contigo. Tá? Agradeço de coração. A tua fala sempre é muito inspiradora, provocativa, tira a gente, né, de fato do lugar, de um lugar assim que é mais comum e leva a gente, poxa, não tinha pensado nisso, né? Não tinha olhado por essa perspectiva. Então, obrigado por você estar aqui. E eu gosto dessa expressão de coração, porque a palavra concordar é colocar os corações juntos. É isso. Discordar é afastá-los. A discordância não é ofensiva, ela é só uma circunstância. Mas a finalidade da discordância é preparar melhor a concordância. Né? E nesse sentido, decoração é bom demais. Aliás, Guimarães Rosa nasceu numa cidade em Minas chamada Cordesburgo.
a cidade do coração. Né? E quando ele falava disso, vale demais. Nossa. E por que a gente precisa conversar sempre sobre isso? Porque é importante que a gente não esqueça. Né? Na vida, de vez em quando, tem que sair do leito e falar: ô, eu tô aqui. Adorei. Muito Muito bom. bom. Pessoal, então espero que vocês tenham aí gostado, né, desse episódio bastante especial que abre essa nova temporada. Agradeço vocês fazerem parte, então comenta, deixa a tua provocação. Espero que você também possa indicar pessoas para estar aqui nesse ambiente, né, de discussão saudável. Até o próximo episódio. É isso aí. Obrigado, Cortella. Que De bom, coração, obrigado, de novo. obrigado. Turma, obrigado por mais um episódio. Essa temporada vai ser especial, já tá começando muito bem, né? Então, vejo você no próximo episódio. Até lá.